Vamos lá, seguir em frente, né? Temos mais conteúdo pela frente e agora a gente quer chamar uma outra participação muito importante para a gente. A gente vem acompanhando muito todas as falas dela nas lives, na internet, e eu acho que ela trouxe muito significado para muita gente que vem acompanhando isso. Então vamos chamar a professora Lucelena. Bem-vinda, professora. Bem-vinda, vocês, a minha casa, a minha biblioteca. Espero que nós tenhamos uma maravilhosa noite. O som seu está um pouco baixo para mim, você me ouve bem? A gente ouve bem. Sim, a gente ouve perfeito. Bem. Eu acho que na transmissão também, eu acho que o áudio está bom. Ótimo. Professora, a gente já queria começar te agradecendo por disponibilizar teu tempo para participar com a gente dessa nossa jornada do Legacy Festival. A gente construiu isso tudo aqui porque a gente quer muito poder ajudar várias instituições que ficaram um pouco desamparadas aí durante, ou talvez muito desamparadas durante a pandemia, né? E você mais do que depressa falou, puxa, eu estou dentro, quero contribuir com isso, que eu acho que você tem bastante coisa para falar para a gente nessa noite. Com certeza. Inclusive, uma das coisas que eu mais tenho recomendado é que as pessoas, durante a quarentena, pratiquem um ato de generosidade por dia. Vocês fizeram um mega ato de generosidade no dia de hoje. Portanto, estão de parabéns. Fizeram bem o dever de casa filosófico de vocês. Obrigado. E a gente deixa contigo, então. Certo? Então, vamos lá para o nosso bate-papo. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer a todos, bom, acho que me conhecem, meu nome é Lucielena Galvão Maia, sou professora de filosofia da Escola de Filosofia Nova Acrópole, que é uma instituição que existe hoje em cerca de 64 países no mundo e no Brasil cerca de 85 sedes. Convido todos a conhecerem o nosso trabalho no nosso canal no YouTube, no nosso site, que é o acropole.org.br. Nós temos em Nova Acrópole duas frentes de trabalho social muito fortes. Um é o nosso projeto Crianças para o Bem, em Brasília, que atende cerca de 195 crianças com a idade de 5 até 16 anos, e o outro é o IPArte, que é o Instituto Paraense de Educação e Arte, que atende 240 crianças. Esses nossos dois projetos, ao todo, atendem hoje 435 crianças, com reforço escolar, ateliês de aprendizado de várias disciplinas, ateliês de aprendizado de artes, música, dança, teatro, de tudo um pouco. Inclusive, no Crianças para o Bem, temos uma orquestra montada, a Música para o Bem, que se apresenta anualmente. Temos um grupo de balé montado tanto no IPArte quanto no Crianças para o Bem, que também se apresenta. E durante essa época, quem trabalha com trabalhos sociais deve confirmar o que eu digo. Nós tivemos os nossos compromissos aumentados, porque aí as crianças estão dentro de casa, crianças normalmente em situações de vulnerabilidade e passando por dificuldades muito grandes. Portanto, nós ousamos oferecer cestas básicas a essas famílias dessas crianças que são atendidas, numa época em que geralmente as entradas têm diminuído, as saídas aumentaram muito. E é evidente que estamos tocando esse compromisso, mas temos passado por momentos que não são muito fáceis, eu sei, para ninguém. E agradeço muito o pessoal do Legacy, porque foi uma sensibilidade muito grande da parte deles saber da necessidade que essas instituições sociais estão, como elas estão aí passando por períodos delicados, caminhando passo a passo, para poder não se deter e não deixar de cumprir com aquilo que nos comprometemos. Então, um grande agradecimento, chamo vocês a conhecerem a nossa escola, a conhecer os nossos programas sociais, e estará aberto o tempo todo a conta, o nome das instituições que nós desenvolvemos, nós não apoiamos, nós fazemos, são nossas essas instituições, para aqueles que queiram participar com a sua doação. Então, vamos lá para o nosso assunto de hoje?
Hoje temos um pequeno bate-papo, temos aí cerca de 45 minutos pela frente. Nós vamos falar um pouco a respeito dos meus desafios para crescer. Daria para fazer uma palestra de filosofia bem sisuda, falando de uma série de elementos, mas eu acho que talvez, por termos um tempo um pouco menor do que uma palestra convencional, fosse interessante fazer uma paródia, uma comparação que desse para vocês guardarem melhor as ideias que eu vou passar. Em geral, quando trabalhamos com imagens, quem é professor sabe disso, trabalhando com imagens, o aluno fixa muito mais do que simplesmente utilizando palavras. Então, eu trouxe para vocês, dentro desse tema, meus desafios para crescer, um pequeno objeto, que é esse aqui. Não sei se vocês veem, quase impossível de ver na minha mão, não é? Mas esse pequeno objeto é uma semente de maçã. Está aqui ela na minha mão. Uhum. Vocês imaginam quais são os desafios dessa pequena semente de maçã para poder sobreviver? Quais são os desafios dela para crescer, que é a nossa proposta? Eu gosto de estudar algumas tradições filosóficas do Oriente, mesmo do Ocidente, que falam sobre a similaridade das coisas. Evidente, não somos sementes de maçã, mas alguma relação deve haver entre o desafio, entre a saga dessa pequena sementinha e aquilo que nós, como seres humanos, vivemos. Não é isso? Então, eu gostaria de que vocês compartilhassem comigo essa reflexão. Bom, uma semente de macieira tem dentro de si o potencial da macieira, o potencial das maçãs que virão. Mas esse potencial está todo retido ali dentro daquela casquinha, dentro daquele grãozinho minúsculo. Mas ali dentro existe um universo de possibilidades. Ali dentro existe a perpetuidade da árvore macieira. Ali existe a perpetuidade do fruto maçã. Não é isso? O que a gente poderia tirar disso de paralelo? Considerar que nós, no estado em que estamos hoje, a humanidade, somos muito mais sementes de seres humanos do que seres humanos plenos. Sabe por quê? O nosso potencial ainda está muito mais preso dentro de uma casca, dentro de nós, do que propriamente expandido e realizado. Muitas vezes estamos longe de começar a gerar os nossos frutos, mesmo de lançar os nossos ramos, mesmo de vir à luz às vezes, considerando luz como sabedoria. Então, você percebe a agonia que é estar preso. Tem sementes que duram um tempo enorme, como a semente de lótus, por exemplo, mas nem todas as sementes têm essa paciência toda. A vida lá dentro se remexe, se angustia, quer vir à tona. É como se fosse um parto que necessita ser feito. Chegou a hora do nascimento e a mãe, de alguma maneira, tenta reter, tenta fazer com que isso seja adiado. É uma coisa louca de se imaginar. É uma dor enorme. Uma hipótese que eu tenho, que a filosofia ampara em várias das suas correntes, é que a grande parte das nossas dores seja a dor de um parto que a gente não está deixando acontecer. O parto da nossa própria natureza humana. Então, nós, como sementes de seres humanos que somos, pode acontecer, pode parecer absurdo para vocês, mas é um fato, que a gente morra sem ter nascido. Pode acontecer que daqui a pouco eu espatife essa sementinha e a destrua, e tire dela o potencial de gerar maçãs, sem que ela tenha produzido nenhuma maçã, para justificar a sua existência, para justificar o seu sentido de vida. Pode acontecer que um homem morra sem jamais ter dado à luz a verdadeira condição humana dentro dele. Todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns só sobrevivem. Então, considerem, para espanto de vocês, mas considerem essa possibilidade de que aqueles, nós, que é a média da humanidade no nosso momento histórico, para não dizer a maioria da humanidade, somos potencial humano, muito pouco realizado ainda. Existe uma casca nos isolando e ainda não começamos a querer rachar essa casca. Vamos ver que, no caso humano, a nossa casca, que é bem mais espessa do que a casca da maçã, parece um pouco a casca da semente de lótus, ela é espessa, dura e resistente. E essa casca se chama egoísmo. Há que quebrá-la. Aliás, quando você recebe uma semente de lótus que vai plantá-la, é uma dificuldade você abrir um orifício naquela casca
para não danificar a semente lá dentro, mas permitir que ela venha à tona, senão ela não nasce. Muito parecido conosco. Se nós não sabemos rachar essa casca de egoísmo que nos circunda, que nos isola do mundo, nós não vamos cumprir com o nosso papel. Então, há todo um processo de expansão dentro dessa casca, querendo realizar o nosso papel. E talvez aí esteja a fonte da maior parte das nossas dores. Bom, continuando com a nossa sementinha, num dia ela é colocada na terra. E essa terra à sua volta é algo que a assusta, não é? Parece que vai bloqueá-la, é algo obscuro, é algo denso à sua volta. Mas, se num determinado momento ela para de sentir medo dessa terra onde ela foi colocada e começa a perceber que ela não é tão negativa assim, se ela ameaça romper a sua casca e expandir, esse meio onde ela foi colocada vai nutri-la, vai alimentá-la, vai receber as suas raízes, vai permitir que ela lance suas raízes, retire daí o alimento necessário e se estabilize para, depois de bem enraizada, começar a fazer a sua trajetória vertical. E nós, como seres humanos, vocês vão perceber que acontece algo bem parecido. Somos colocados no mundo. As nossas sementinhas de humanidade, que somos nós, somos colocados no mundo, que é um meio que também nos parece obscuro, nos parece, às vezes, sufocante, nos parece resistente. E uma das coisas que a gente tem que fazer é aprender com a sementinha da maçã. Primeiro, rachar a nossa casca de isolamento, de egoísmo, que é uma das operações mais complicadas, pior do que casca de semente de lótus, e olhar para esse meio à nossa volta, esse mundo onde fomos colocados, como um lugar que também nos alimenta, nos dá as experiências necessárias para que a gente possa fazer a nossa trajetória humana. Ele nos dá os nutrientes necessários, aprendizados, para que a gente possa enraizar e estabilizar bem, tomar firmeza, para então alavancar para o nosso crescimento como seres humanos. Então, há que aprender a viver com esse substrato, que é o mundo em que vivemos. Não discutir com ele, não brigar com ele, e considerar que os acontecimentos à nossa volta, que faz parte desse substrato, das características desse substrato, algumas vezes são agradáveis, outras são desagradáveis, mas que em ambos os casos nos ajudam a crescer. Assim como, de repente, para aquela sementinha, aquela minhoquinha que passa perto dela, não pode parecer muito agradável, mas ela está perfurando a terra e está ajudando também essa planta. Ou seja, aquilo que se chama classicamente de formação de caráter. Aprender a gostar daquilo que nos faz crescer, e não necessariamente daquilo que é agradável. E ainda melhor, aprender a amar aquilo que nos faz crescer. Dentro da filosofia existe uma expressão que é o amor fati, vem de amor fatum, amor ao fado, ao destino, que é amar a vida da maneira como ela se nos apresenta, considerando que nós não saberíamos fazer melhor pelo nosso crescimento do que a vida faz, porque ela é cosmos, ela não é caos, existe uma inteligência na vida. E, portanto, os fatos que vêm para nós são os ideais para nos ajudar a quebrar essa casca e lançar nossas raízes e receber o alimento necessário e começarmos a realizar a nossa saga como seres humanos. Formação de caráter, então, consistiria em aprender a gostar, amar, se possível, aquilo que nos faz crescer como seres humanos e rejeitar aquilo que nos deixa estagnados dentro da casca, aquilo que nos mata como possibilidade de vida. Certo? O que mais que nós poderíamos, e inclusive vamos perceber que da mesma maneira que a terra nos alimenta, quando nós aceitamos a terra, como a sementinha aceitou, vai lançando as suas raízes, vai também transformando essa terra e qualificando. Nós também, em relação ao mundo, nós sabemos conviver com o mundo, ele nos forma e nós vamos também lançando raízes nossas sobre essa terra. Vamos qualificando esse mundo, aportando possibilidades. Já não é uma terra comum, agora é uma terra vegetal, vai ficando cada vez mais rica em nutrientes também. Perdão, todos sabem que eu estou em Brasília e nós estamos no ápice da seca. Mas então, continuando, esse é um primeiro processo que vamos acompanhando a sementinha da nossa maçã. Continuando, existe algo muito curioso com essa semente. Ela desconfia da luz antes que ela tenha nascido. Ela desconfia que existe um sol.
E que se ela caminhar na direção dessa luz, algo dentro dela vai se modificar. E esse algo que vai se modificar em contato com a luz vai lhe permitir dar um aporte fantástico ao mundo. Então, ela vai caminhando nessa sua caminhada reta, ascensional, e vai, num determinado momento, chegar até a luz. E essa luz do sol vai fazer com que ela desenvolva clorofila, uma possibilidade que ela tinha adormecida dentro de si e que vai, aos poucos, aprendendo a sintetizar o próprio alimento, ou seja, ser a base da cadeia alimentar. Toda a vida se sustenta porque as plantas são as únicas que são produtoras de alimento, todos os outros são consumidores. Então, ela viabiliza a vida ao desenvolver esse potencial em si, esse potencial que a luz despertou. Parece que nós, quando estamos ainda ali lutando com o nosso meio, ainda nos libertando da nossa casca, existe também essa intuição dentro de nós. Temos uma intuição de que existe uma luz que pode acordar alguma coisa dentro de nós. Considera-se, filosoficamente, que a trajetória humana é uma coisa meio simplificada. É sair da ignorância e chegar à sabedoria. Simplesmente um eixo. Sair da ignorância e chegar o mais próximo possível que você consiga, que obtenha, da sabedoria. E o simbolismo da sabedoria é luz. Da ignorância é de obscuridade e da sabedoria é luz. E nós desconfiamos que se nos aproximarmos, se tivermos uma trajetória reta, vertical, que chegue a nos levar ao contato com a luz da sabedoria, algumas coisas se modificarão dentro de nós. Surgirão em nós poderes latentes que também nos colocarão aptos a servir a vida. Quando você tem, então, essa trajetória reta, vertical, ascendente, você vai começar a perceber florar em você um tipo de clorofila, que são valores humanos. A necessidade da justiça, a necessidade da fraternidade, da bondade, da empatia, do próprio amor e muitas outras coisas. Aquela nossa caixa de ferramentas, o nosso kit ser humano, que nasce conosco como potencial. Você começa a vê-lo, começa a aflorar. Esse poder latente vem à tona. E quando você começa a utilizar, quando essa clorofila começa a correr pelas suas veias, você começa a ser capaz de ser base de um outro tipo de vida, que é a vida humana propriamente dita. Não é mais só sobrevivência, é vida mesmo. Uma vida que aporta valores ao mundo, uma vida que pode conferir dignidade ao ser humano, que pode dar a ele a possibilidade de sair daqui maior do que entrou e ser uma referência para que outros cresçam através do seu exemplo. Aquela frase de Cícero que sempre gosto de repetir: certifica-te de seres fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Ou seja, as pessoas que passaram por mim se tornaram um pouco maiores porque passaram por mim, porque viveram comigo, porque contracenaram comigo. Imaginem vocês o que é você olhar para uma vida de uma pessoa que passou por você e imaginar que ela ficou com a consciência mais baixa, ela ficou mais infeliz porque passou pela sua vida. Você foi um fator de subtração? Teria sido melhor que você jamais tivesse conhecido essa pessoa? Se for assim com toda a sua vida, imagine uma situação desse tipo, hipotética, para não assustar ninguém, de alguém que chega ao final da vida e percebe que todo mundo teria levantado mais voo, porque ele foi um grande cortador de asas. Imagine uma constatação de vida dessas. Portanto, nós começamos, quando vem essa luz da sabedoria, nos ilumina, começa a correr essa clorofila dos valores humanos em nós. E nós podemos começar a ser base para a vida humana em nós e daqueles que nos circundam. Saímos da mera sobrevivência e começamos a desenvolver verdadeira vida de ser humano, quando nos colocamos em contato com essa luz. Quando nos colocamos em contato com ela. Não significa que tenhamos nos tornado sábios, mas quando a visualizamos no horizonte. O que mais que a nossa maçãzinha pode dizer para nós? Num determinado momento, ela começa a experimentar da luz e avançar para ela, né? Então, ela vai fortalecendo e amadurecendo, criando envergadura no seu caule, transformando em tronco, expandindo as suas bases. Vertical, ascendente na direção da luz,
expandindo as suas bases e se fortalecendo, para num determinado momento dar os frutos que se espera dela. E isso é bem interessante, como eu falei para vocês, é o ponto de partida. E o ser humano começa a fazer a mesma coisa em relação à luz, né? À luz da sabedoria. Ele começa a experimentar da sabedoria e começa a caminhar para ela e criar bases humanas sólidas, saber quem somos, qual é o nosso objetivo no mundo, o que se espera de nós, o que a natureza espera de nós, em nome de que ela nos fez. Começamos a ter uma relação de, digamos assim, de fundamentos, de bases, de alicerces sólidos, para que no momento certo venham os nossos frutos humanos também. Existe uma história que eu gosto muito dela, que diz o seguinte: imagine uma pessoa que não suporta a luz do sol, não aguenta o sol, não, isso dá radicais livres, envelhece rápido demais, não gosto do sol. Tranco minhas portas e janelas, assim, não quero nenhum contato com ele. Um belo dia, essa pessoa percebe que isso é uma grande loucura, que não tem como ela prescindir de uma coisa tão preciosa quanto a luz do sol. Ela resolve simplesmente abrir suas portas e janelas. O momento em que ela estava com portas e janelas fechadas e o segundo momento em que ela estava com portas e janelas abertas, a distância específica dela para o sol não mudou nada, é a mesma. Porém, só da disposição de estar em contato com ele, ele já ilumina onde ela está. Ela já não vive mais na obscuridade, ela vive na luz. Agora, é verdade que, à medida que ela caminha para essa luz, ela vai atingi-la mais fortemente. E vai cada vez mais dando condições que ela se fundamente bem, se expanda. Mas só o fato de estabelecer uma relação com a sabedoria como meta, percebam que isso já muda a tua vida. Eu quero ser uma pessoa justa. Bom, só isso, ainda que eu esteja muito distante da justiça máxima que o ser humano pode atingir, já não me permite fazer qualquer coisa hoje. Eu quero chegar à bondade. Só isso já não me permite fazer qualquer coisa agora, neste momento. Ou seja, a relação com a luz já muda a tua vida a partir do momento em que você se coloca em contato com ela. E assim é o ser humano. E começa, então, ao caminhar para essa sabedoria, comprometido com ela, vai se fundamentando, as raízes vão mergulhando mais profundamente no mundo, extraindo daí cada vez mais experiência, mais substrato, mais capacidade de lidar com as circunstâncias, mais capacidade de lidar com a humanidade e de lidar consigo mesmo. E vai tendo essa ascensão vertical, reta. Num determinado momento vai chegar o momento dele, a hora dele de frutificar. Bom, e o que acontece com a nossa querida macieira? Num belo momento, na estação certa, ela começa a lançar as suas folhas. Ou seja, ela começa a expandir e aproximar-se da sua obra final, da sua obra-prima, que a caracteriza como macieiras. Macieira é aquilo que dá maçã. Pelas vossas obras vos conhecerei. Então, ela lança suas folhas. Numa outra estação, a gratidão dela e a vontade de embelezar é tão grande, e a necessidade dos frutos que virão também, que ela começa a lançar flores. Na estação certa, ela floresce em gratidão e beleza. E mais adiante, na estação certa também, ela começa a dar os seus frutos. Esses frutos tão lindos, tão vermelhinhos, e tão saborosos também. Quantos desses frutos ela precisaria para cumprir a missão de perpetuar a espécie macieira? Provavelmente só um, só esse aqui. Tem aqui dentro sementes suficientes para dar nascimento a uma nova macieira. E a perpetuação da espécie está garantida. Mas ela não vai dar só esse fruto. Ela vai dar, sei lá, quantas dezenas deles. Ela não vai alimentar só a sobrevivência da sua espécie macieira. Ela vai alimentar toda a vida que passa por ela faminta. Ou seja, ela está comprometida não apenas consigo mesma e com a perpetuação de si próprio, mas com a vida em geral, toda a vida que ela pode atingir. E isso é a realização, porque cada ser se realiza sendo aquilo que é. E a nossa macieira, então, encontra a sua realização, cumpre sua missão no mundo, realiza sua identidade.
E, num determinado momento, vai chegar a estação de quê? Vai chegar a estação dela não dar mais frutos, das suas folhas caírem, do seu tronco se ressecar. Vai chegar a estação dessa essência macieira sair de dentro desse corpo, que virou uma casca enrijecida, seca. E ela vai deixar esse corpo com alegria. Aquela alegria que é possível por uma essência de macieira, que toda a natureza tem alguma forma de realização, consciente de que aportou com a vida, fez aquilo que a natureza esperava dela, portanto, com a dignidade própria de ter feito aquilo que lhe correspondia. E lá vamos nós, com a nossa brincadeira de sermos macieiras. Num determinado momento, nós nos sentimos maduros o suficiente para lançar as flores, ou seja, que são uma gratidão ao mundo que nos permitiu nos colocarmos de pé, nos verticalizarmos, adquirirmos dignidade. E esse agradecimento ao mundo é embelezar o mundo através das nossas flores, de sentimentos nobres, de pensamentos elevados, de ações dignas de um ser humano. Começamos a embelezar o mundo. E, num determinado momento, na estação certa, aí sim, lançaremos os nossos frutos. E esses frutos são mais do que um fruto desse, é mais do que suficiente para garantir a perpetuidade da nossa família física. Ou seja, se eu vou começar a alimentar a fome da humanidade, comprometer-me com ela, eu vou ter que gerar muitos frutos. Para alimentar a fome só da minha família macieira, bastaria um desses aqui. Mas se eu sou uma boa macieira, eu quero alimentar o máximo de fome que seja possível. De toda a humanidade, se possível, atender à fome até da natureza. E os meus frutos, como seres humanos, que são cada vez mais valores vividos em profundidade e transmitidos como exemplo, ou seja, cada vez mais vida humana no planeta, esses são meus frutos. Se eu realmente tenho essa generosidade que existe na natureza da macieira e existe na natureza humana, eu vou alimentar a humanidade inteira, e não apenas os meus descendentes diretos. É interessante percebermos isso, o valor que tem quando cumprimos com o nosso papel como seres humanos. Hoje fala-se muito, por exemplo, das atitudes ecológicas que são super justas para preservar a floresta amazônica, para preservar, sei lá, a arara azul, para preservar o mico-leão dourado. Eu acho isso tudo muito válido. Mas você tem que considerar uma coisa que é bastante filosófica e bastante lógica. Existe um ser que, na plenitude da sua natureza, está mais raro do que arara azul e mico-leão dourado, que é o ser humano. O ser humano, na plenitude de valores, virtudes e sabedoria, eu sou capaz de brincar com você. Você vai buscar um ser humano assim e eu vou buscar um mico-leão dourado. Eu sou capaz de aparecer com os 3 micos aqui e você ter dificuldade de achar esse ser humano, na plenitude da condição humana. Vocês percebem isso? Já dizia um filósofo antigo, Diógenes de Sinope, que todos os dias ele andava pelas ruas de Atenas, na Ágora, no centro da cidade, ao meio-dia, com uma lamparina acesa na mão. E chegava ao meio-dia com aquela lamparina muito próximo do rosto das pessoas na Ágora. E as pessoas diziam: que é isso, Diógenes? Você está louco? O que você quer com uma lamparina ao meio-dia? E ele dizia: eu estou à procura de um homem, mas hoje eu vou me embora porque eu não achei nenhum. Olha, dizem as boas ou más línguas, seja lá quais forem, que ele passou toda a sua vida sem achar nenhum. Ou seja, essa raridade não é inédita na história. Você percebe que se você acha um homem que frutificou, um homem que alcançou o máximo possível para o ser humano, de valores, de virtudes, de sabedoria, esse homem preserva a floresta amazônica, preserva mico-leão dourado, preserva ararinha azul, preserva tudo, tudo mais será dado por acréscimo, parodiando a Bíblia, né? Buscar o seu reino, o seu lugar, e tudo mais será dado por acréscimo. Agora, não preserve o ser humano. E qualquer ação que você faça em relação à natureza será paliativa. A próxima geração, ou essa mesmo, vai pisar em cima de todo o seu trabalho. Nós vivemos um momento onde, às vezes, a humanidade não respeita nem os nossos filhotes da própria espécie.
que dirá os filhotes da natureza. Somos absolutamente insensíveis e achamos que o mundo existe para nos servir, e, felizmente, não é a totalidade. Mas existe um grande percentual dentro dessa mentalidade, que era aquilo que o grande escritor Leão Tolstói costumava dizer. Há quem passe por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. De toda a vida que existe ali, eu só vejo para que isso me serve. É a grande linha divisória do crescimento humano, é a grande linha divisória do homem que frutificou. É parar de olhar para as coisas e perguntar para que isso me serve. Começar a olhar para as coisas e perguntar como eu posso servir a isso. Esse é o homem que frutificou. E quando ele frutifica, ele alimenta não só aquela macieira, aquele ser humano que está em contato direto com ele, seus descendentes físicos. Ele mata a fome de muitos. Ele é generoso e expansivo e mata a fome de muitos. E quando chega a hora dessa casca secar, quando vai perdendo a vitalidade, quando num determinado momento somos convocados a deixá-la, partimos em paz, felizes e dignos com a possibilidade de ter cumprido com a nossa missão e dar os frutos que a natureza esperava de nós. E partimos para o sono dos justos, que é uma das coisas mais deliciosas, próprio daqueles que tiveram uma jornada digna e realizados, repetindo, cada ser se realiza sendo aquilo que é. Basicamente, essa é a historinha da macieira que eu queria trazer para vocês. Como existe uma tendência nas culturas orientais, sobretudo, a achar que as histórias educam muito mais do que uma narrativa, e quem é professor sabe disso, eu ainda sonho com um tempo histórico onde nós possamos utilizar mais essa história, as histórias dentro de sala de aula, até mesmo as histórias dos clássicos, sabendo criar uma ambientação, sabendo criar um clima onde elas possam ser bem recebidas. Dentro da história da Índia, por exemplo, a educação através de contos é um elemento fundamental. Conta-se que, ao final de um conto, os alunos estavam educados. Então, já estamos no nosso tempo? Ainda não, né? Já estamos no nosso tempo? Dá tempo de eu contar uma pequena historinha? Claro, pode contar. Para finalizar? Dá. Pode sim. Então, deixa eu contar para vocês apenas essa pequena historinha. Diz que havia um mestre muito sábio e um dia um homem chegou para ele e disse: mestre, eu não suporto mais tanta dor. A minha vida está muito sofrida, eu não estou aguentando mais tantas dificuldades. E o mestre estendeu a ele um copo com água, pediu que ele fosse até um canto, pegasse uma colher, pegasse um saco de sal e colocasse uma colher de sal dentro desse copo e mexesse bem. E depois provasse. E o homem diz: nossa, essa água está insuportável, não dá para beber. Muito bem. Aí o mestre esvaziou esse copo, foi com um homem com um saco de sal, com a colher, até a beira de um lago. E lá fez a mesma operação, pediu que o homem pegasse uma colher cheia de sal e jogasse dentro daquele lago, e mexesse bem. E depois pediu que ele, com um copo, pegasse um pouco daquela água e provasse. E perguntou qual era o gosto. E o homem disse: nossa, que água fresca e maravilhosa, essa está muito boa. Aí o mestre virou para ele e disse: bom, seus problemas são uma colher de sal, uma colher bem cheia, mas você não pode mudar em nada essa colher. A colher que te é oferecida não depende de você, mas você pode converter a si próprio de um copo para um lago. Se você estende a sua consciência, deixa de ser copo e passa a ser lago, esse sal já não vai mais estragar o sabor da sua vida. O que te corresponde? Expandir consciência, expandir coração, responsabilizar-se com a vida, realizar a sua missão, encontrar o sono dos justos, saber deixar essa casca quites com céus e terra e com a sua própria consciência. E é isso, eu agradeço muito a oportunidade e relembro que o projeto Crianças para o Bem e o projeto IP-Arte agradecem muito qualquer contribuição da parte daqueles que possam ajudar. Obrigada, professora. Que delícia te escutar. Durante a pandemia, te escutando em algumas lives, eu ainda sigo tentando descobrir qual vai ser o meu retorno ao novo normal e vou continuar te assistindo para ter a certeza que eu vou sair do novo normal muito diferente que eu entrei ouvindo aí as suas lives. Obrigada, viu, por estar conosco aqui hoje. Eu que agradeço.
E um excelente evento para vocês e meus parabéns mais uma vez pela maravilhosa ideia. Obrigada.